Olá, queridos, é a Chaia do Azeite e Vinho, a Cleidiana do Azeite e Vinho, e hoje nós estamos no nosso segundo vídeo do nosso quadro Perguntas e Respostas da série O Reino de Deus e a Sua Justiça, da Doutrina Nível 1. E antes de nós falarmos a respeito das 5 perguntas do vídeo de hoje, eu tenho algumas coisas para falar com você. A primeira delas é te informar que eu sempre tive o desejo de ter este quadro de perguntas e respostas no nosso canal. E se você concorda comigo que além dos vídeos e estudos nós deveríamos manter este quadro, eu peço que você concorde de maneira prática, começando a me encaminhar perguntas no nosso e-mail que está aparecendo nessa tela. E assim, queridos, essas perguntas elas podem ser sobre os mais diversos assuntos, não necessariamente estando relacionados aos vídeos, aos estudos que a gente está passando para você aqui. Outra coisa que você vai saber sobre isso também é que, assim como ocorreu com as 20 perguntas que me foram passadas sobre esta série, você vai ser respondido assim que você me encaminhar a pergunta, ok? Mas eu só vou montar o vídeo a partir de, no mínimo, 4 perguntas cada. Então, a cada 4 perguntas que me forem encaminhadas e eu responder, eu monto o vídeo para a gente manter este quadro aqui no nosso canal. Então, se você concorda comigo, por favor, me ajude nessa e comece a enviar suas perguntas. Se não quiser me mandar por e-mail, você pode me encaminhar pelo chat do Telegram ou você pode conversar comigo particularmente se você já tiver o meu contato. Belezinha? Então, sem mais demoras, vamos responder a 6ª pergunta que me fizeram a respeito desta série. A 6ª pergunta foi assim: por que você falou muito sobre o reino e pouco sobre o rei? Tenho acompanhado a série Doutrina Nível 1, tanto por vídeo quanto pelos estudos complementares, mas senti que você falou bastante sobre o reino e pouco sobre o rei. Existe algum motivo para isso? Ou porque eram muitos assuntos, você teve que selecionar alguns? É verdade a parte de que eu tive que selecionar alguns, mas sobre o rei, a minha resposta foi essa. Irei falar sobre o rei no próximo arco desta série. Para você entender um pouco melhor, eu vou citar esse texto aqui, Efésios 3, 14 e 15, que diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Queridos, o que acontece? Muitos sofismas existem. Sofismas, como eu já ensinei para vocês, são enganos, mentiras disfarçadas de verdade. Existem em torno das pessoas de Deus, né? Que não é correto chamar de trindade. Então, como isso é um assunto muito confuso, porque existe toda uma fantasia, uma mitologia a respeito do Deus pleno, a respeito de Elohim. O termo, se você não quiser falar trindade, Elohim é o termo mais correto, que fala sobre todas as pessoas de Deus, ok? Já que é um plural, Elohim ali. Então, se você quiser entender melhor, nós iremos falar sobre ele no próximo arco dessa série. Se você já ouviu e ouviu o vídeo da minha irmã explicando sobre a doutrina nível 1, sim, aquela guria lindíssima é a minha irmã. Então, se você já ouviu o vídeo sobre aquilo, você sabe que o próximo arco nós iremos falar sobre o plano de restauração de todas as coisas. E eu entendo que, como nós vamos começar a falar sobre a restauração de todas as coisas, é interessante que a primeira coisa que eu vou fazer você entender é ter uma visão restaurada de Elohim, é ter uma visão restaurada do Deus pleno, é ter uma visão correta a respeito de todas as pessoas que detêm o título de Deus. Porque eu quero que você entenda que, na realidade, não são 3 pessoas aleatórias que se uniram por uma causa em comum. Na realidade, sempre foi a família real, sempre foi a primeira família, porque geralmente o termo primeira família é a forma como nós falamos a respeito da família de Deus. Então, a família real ou a primeira família é a forma como nós tratamos com que as pessoas hoje erroneamente chamam de trindade. Então,
como o pai de quem toma o nome. Qual o nome? O título. Deus, toda a família, tanto a do céu quanto sobre a terra. E é por causa disso que eu não falei nesse arco, apesar de estar ligado ao arco Reino de Deus e a Justiça, mas eu decidi falar no próximo arco e vai ser o nosso primeiro assunto do próximo arco. E outra coisa, sim, teve muitos assuntos a respeito do reino que eu deixei completamente pro lado de fora, porque eram muito extenso, mas você que vai ter acesso ao livro, esperamos que você compre o livro, ok? O livro realmente vai ser comercializado, que você então vai ter o acesso do mais que eu pude falar, que não deu para falar nos vídeos. Sim, teve muitos assuntos que eu cito no vídeo, que eu falei de forma reduzida, resumida, e que no livro eu consegui dar uma ampliada maior. Mas, sem mais demoras, vamos responder a 7ª pergunta que me foi feita sobre essa série. A 7ª pergunta foi assim: por que está demorando tanto para restaurar tudo? Deus é bom? Fato. A justiça é boa? Fato também. Mas por que está demorando tanto para restaurar tudo? Por que desde a rebelião no jardim, milênios se passaram e Deus ainda não resolveu o problema da rebelião na terra? Eu acredito que Deus ainda governa. Por meio de seus ensinos, entendi que o reino não é algo que ainda vai acontecer, mas é algo que sempre esteve presente, mas porque parece que Deus ainda divide o seu trono com Satanás. Sei que isso não é verdade, mas por que tanta demora para vivermos na terra restaurada? Querido, essa foi uma das perguntas que eu mais gostei. Assim, eu gostei das pessoas terem interagido comigo, porque eu entendo que quando você tem perguntas, significa verdadeiramente que você está prestando atenção. Porque é impossível que o assunto que está sendo trazido, de uma forma que você nunca ouviu, não choque com a informação anterior e não gere dúvidas. Então, quando você presta de fato atenção sobre algo, é natural que você tenha dúvidas sobre ele, tanto para ver se você entendeu corretamente aquilo que está sendo dito, quanto para você justificar a sua decisão em abrir mão da informação anterior pela nova que está sendo passada. Então, eu entendo que uma pessoa verdadeiramente consciente, ela é questionadora. Ela realmente questiona. E essa foi uma das perguntas que eu mais gostei. Tenha também como Deus trata os inocentes. Essa foi uma das perguntas que eu mais gostei. Eu tenho as perguntas prediletas e essa daqui foi uma. Né? Esse assunto que o rapaz me passou aqui, que foi um rapaz que me perguntou, a gente vai falar sobre ele no segundo arco, o reino de Deus e a sua justiça. Mas eu já quero adiantar um pouco agora para vocês. Então, por favor, vejam a resposta que eu dei para esse rapaz aqui. Por que não acabou o testemunho? Eu quero ler alguns textos para vocês, por favor. Jó 34, 12 ao 15 diz assim: na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus, preste atenção nessa parte, se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro ou o fôlego de vida, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Novo texto, Isaías 8, 16 e o 20. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Agora eu vou trazer outros textos que relaciona tanto lei quanto testemunho, ok? Primeiro texto. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmo 19, 7. Mais um texto. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó
e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Salmos 78, 5 e 6. Deus estabeleceu um testemunho e também instituiu uma lei, e tanto um quanto o outro precisa ser passado para a nova geração. Mais um texto. Agora, para começar você entender a minha resposta para o rapaz. Desperta minha memória, entremos junto em juízo. Apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Isaías 43, 26. Seu e último texto. Apocalipse 12, 12. Por isso festejai os céus, o que neles habitai, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Queridos, a lei e o testemunho. Eu já ensinei para vocês aqui, né, principalmente no segundo vídeo, que lei é uma das palavras que nós também podemos interpretar a justiça, que está diretamente relacionada ao que nós ensinamos, ao conceito da justiça. Só que o que eu expliquei para esse rapaz, e até o texto que ele mandou foi um pouco longo, aqui eu só dei uma resumida, é que o motivo pelo qual demora tanto, porque ele até citou assim, ó, geralmente os reis de antigamente, os ditadores atualmente, uma pessoa que surge em rebelião, né, um insurgente, ele é rapidamente tratado. As coisas não demoram como acontece com Deus. Por que Deus está demorando tanto? Os anjos se rebelaram, os humanos se rebelaram. Hoje as pessoas sofrem uma cultura de rebelião, que é a iniquidade, ele disse, eu entendi, é a cultura da rebelião. As pessoas vivem uma vida completamente contrária àquilo que Deus estabeleceu e parece que Deus não está fazendo nada. E aí eu quis explicar para ele que o testemunho é tão importante quanto a justiça. E o testemunho envolve dois aspectos. Um aspecto pessoal e outro o registro histórico. Vou te explicar. A rebelião, querido, ela não começou na terra. A rebelião, ela começou no céu. E com aquele um terço de anjos. E aquele ambiente de rebelião, muitas acusações foram feitas. Deus foi acusado, a família real foi acusado de muitas coisas. E uma delas é aquilo que Eliú defende para Jó, de que Deus só pensa nele mesmo e que ele criou um sistema de governo e valores que favorecem apenas a ele ou a família dele. Então, essa foi uma das principais alegações para a rebelião angelical, certo? Então, tipo assim, ó, Deus, e essa visão de que Deus é egoísta, eu, nesse tempo de terra que eu existo, 39 anos aqui, eu já cansei de ouvir isso, que Deus só pensa nele mesmo, que Deus, os planos de Deus só envolvem os desejos dele, não envolve o desejo das outras pessoas. Então, quando você lê isso no livro de Jó, Jó acusando Deus disso, não é um assunto novo. Isso já foi uma acusação que desde a época da rebelião dos anjos já surgiu. Só que na época, querido, não havia como comprovar que as acusações eram infundadas. Então foi dado, e talvez você não tenha essa informação porque você não tem acesso ao livro de Enoque. Então, mas o livro de Enoque eu acredito que eu deixei para download no nosso grupo do Telegram. Vou dar uma olhada, se eu não deixei, eu deixo depois desse vídeo, ok? E o livro de Enoque é totalmente inspirado, né? Como as pessoas... é inspirado ou não é? É 100% inspirado o livro de Enoque. Então, tipo assim, lá no livro de Enoque você vai ver uma parte onde fala sobre 9 semanas, que tecnicamente são 9 milênios. Nesse período é o tempo do testemunho. E o que seria o testemunho? É um período completamente controlado por Deus, onde os rebeldes, tanto os angelicais quanto os humanos, vão provar que
a justiça é imperfeita. Vão provar que o sistema de governo, de sociedade, a estrutura social, tudo que Deus considera correto, certo e normal é errado. Então eles têm um tempo já está acabando esse tempo, na realidade, pouco tempo lhe resta, já está acabando esse tempo. Então, desde a rebelião angelical, passando pela associação com a rebelião humana, os rebeldes, eles estão criando vários tipos de estrutura, tanto socioeconômica, tanto política quanto socioeconômica. Então você já viu capitalismo, democracia, monarquia, mas a monarquia da Terra é muito diferente do nosso sistema monárquico, certo? Tem um nome igual, mas não funciona igual. Tem algumas coisas que sim e bastante coisa que não. Então já teve feudalismo, comunismo, socialismo, capitalismo, democracia, feudalismo e um monte de outro, monarquia, ditadura, sem liderança, já teve estrutura familiar, homem com várias mulheres, mulheres com vários homens, né, que é a esqueci, que a poligamia, só que tem um aspecto que em algumas tribos ainda existe, né? Que é umas sociedades matriarcais, então a matriarca ela tem direito a ter vários homens. Já teve o conceito de um homem e uma mulher viverem de forma prostituída, já teve agora homem com homem, já teve mulher com mulher, já tem agora pessoas casando com os próprios animais de estimação, pessoas casando com os personagens de filmes e desenhos infantis que gosta. Então já tem várias estruturas de sociedade ao longo desses 8, quase 9 mil anos. Já teve várias estruturas, quase 8 mil anos, sim. Então os rebeldes estão há mais ou menos 8 mil anos, né, tentando provar que os nossos sistemas econômicos, políticos e culturais são incorretos. E foi dado essa permissão para eles. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Uma das coisas que você tem que aprender a respeito de Deus é que Deus sempre vai deixar você provar o seu ponto. Deus não é um ditador que manda você calar a boca e você concorda com ele, não. Ele sempre vai deixar você provar que você tem razão. Você vê isso no livro de Jó. Satanás acusou Jó de um monte de coisa e Deus chegou assim, tá, eu vou deixar você durante um tempo provar se você está certo no que você está comentando ou não. Então existe sim, até porque na época da rebelião angelical não tinha o partido da esquerda ou o partido da direita, só havia justiça. Então não tinha como o pessoal chegar e dizer assim, não, vocês, um terço de anjos, vocês estão equivocados no que vocês estão falando. Agora tem. Depois de 8 mil anos de testemunho dos rebeldes fazendo diversas formas de governo, estruturando as suas famílias de diversas maneiras, vivendo em família e vivendo sem família, vivendo com a família de sangue ou vivendo fora da sua família de sangue, que a gente sabe que tem pessoas que adotaram uma nova família também, ok? Percebendo que nenhum disso está funcionando. Há 8 mil anos os rebeldes tentam provar que a justiça é imperfeita e nenhum sistema que eles criaram dentro ou fora do ambiente familiar funciona. As pessoas continuam doentes, as pessoas continuam pobres, miseráveis, passando fome, passando necessidade, as pessoas continuam tendo um caráter péssimo. A moralidade não tem nenhuma, a moralidade é de acordo com os desejos do seu coração. Então, se você sente que isso é bom para você, mesmo que ferre todo mundo ao seu redor, você vai lá fazer. Então, tipo assim, ó, hoje
Quando chegar, queridos, o período milenial, que é o último estágio do plano da restauração de todas as coisas, que é quando é a última fase do testemunho, porque como eu falei, está ocorrendo o registro histórico, mas também existe o aspecto pessoal do testemunho. O que é o pessoal? É você, sionita, filho do reino, mostrando de forma prática, não apenas pela sua boca, mas com a sua vida, que viver de acordo com o governo de Deus funciona. Então, além do registro histórico, eles vão ver na sua vida a fidelidade e a prosperidade, o êxito de viver debaixo da justiça. Então há essas duas balanças. Apresenta as tuas razões. Só que como o período está acabando, porque são tecnicamente 9 semanas ou 9.000 anos, e já está acabando mesmo, né? Porque o último 1.000 anos é o período milenial, Satanás, com pouco tempo lhe restando, porque o período em que ele tem que provar as suas teorias, que na realidade hoje ele não quer provar nada, ele só quer governar mesmo, né? Ele só quer governar sobre a terra, não quer provar mais nada, porque não dá certo nenhuma mistura, nenhuma estrutura, nenhum planejamento dá certo. Então eu costumo até ensinar para os meus discípulos assim, ó, quando chegar após o período milenial, que acabar todo esse testemunho, que aí o período milenial vai ser uma outra forma mais prática ainda desse testemunho, e levantar um Zezinho da vida e dizer assim, a forma como vocês funcionam é muito boa, muito agradável, mas que tal a gente dar uma mudada? Né? A gente, ao invés de vir por linhagem, a liderança, a gente não começar a votar para escolher os nossos líderes, a gente não começar a... Vocês têm um sistema de distribuição de renda por recompensa e por herança, mas quem sabe a gente não começa então a fazer um método diferente e assim, né, mudar algumas coisas, porque, né, sempre o mesmo, tô reclamando, mas quem sabe mudar uma diferenciada. Aí você chega para essa pessoa, coloca ela na biblioteca, querido, você quer estudar um pouco da história, tipo assim, uns 8.000 anos da história humana? E se alguma ideia que você teve for diferente do que esses caras ao longo desses 8.000 anos tiveram também, então a gente volta a conversar. Mas se foi a mesma ideia deles, então, querido, desiste. Porque se em 8.000 anos vocês não conseguiram provar que a justiça, que a forma como Deus organizou todas as coisas está errada, não vai ser depois de 8.000 anos que vocês vão conseguir provar. Então, queridos, é por isso que parece que Deus não está fazendo nada. Mas eu quero dizer que esse testemunho, o aspecto do registro histórico, ele é completamente controlado. Os ímpios são punidos, quem faz coisa errada é punido. Começa a ser punido aqui na sua própria vida. Eu engasguei um pouquinho. Então começa a ser punido aqui na sua própria vida e termina a punição lá. Então não quer dizer que Satanás está solto, mas ele tem direito de provar suas teorias. Assim como você, né, permite que algum conhecido que você cansou de aconselhar e ele não seguiu o conselho, você deixa ele quebrar a cara, você deixa ele chegar às próprias conclusões que as escolhas que ele fez foi errada. Você não faz isso? Eu faço isso direto, certo? Por quê? Porque Deus é assim. Nós pegamos essa característica dele. Então, tipo assim, ó, Deus apresenta as tuas razões para que você possa se justificar. Mostre para mim, eu vou dar um tempo para você provar que você está certo. Até porque não tem precedente. Na época da rebelião não havia precedente, ok? E agora tem. Nós temos 8.000 anos de registro da história, porque ao contrário do que a galera diz, a Terra não tem bilhões de anos, tem no máximo 8.000 anos mesmo. Certamente tem 8.000 anos de registros da história provando que a justiça permanece sendo perfeita e nenhum método fora da justiça, seja ele em qualquer área que for, tem um êxito completo e total a respeito de qualquer coisa e de qualquer assunto. Então, sem mais demora, vamos para a 8ª pergunta. A 8ª pergunta foi assim, ó: por que usar o termo Deus
para se dirigir ao rei. Eu entendi pelos estudos complementares, pelo menos eu acho que entendi, que o termo Deus é uma forma que o rei encontrou para se revelar ao povo que havia perdido o contexto de reino. Mas eu e tantos que já sabemos sobre isso, ainda precisamos nos dirigir a ele dessa forma? Minha resposta: não precisa. De fato, nunca foi necessário. Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová e Javé, né, és o Altíssimo sobre toda a terra. Salmos 83, 18. O entendimento que as pessoas têm sobre o conceito de Deus mudou muito ao longo dos milênios. Antes, um Deus era tratado como criador e governador absoluto da sua criação. Mas, com o passar das gerações, passou a ser tratado como uma força cósmica, nem sempre consciente, né? Que age de acordo e em favor dos desejos de seus adoradores. Atualmente, utilizo o termo Deus em meus ensinos apenas por pretexto didático. Então, assim, queridos, não tem necessidade nenhuma. A guria entendeu perfeitamente, porque eu lembro que no estudo complementar eu falei sobre isso. Deus antes representava o que ele é, criador e o governante da sua criação. Então, falar rei e falar Deus antigamente era exatamente a mesma coisa. Hoje não. Deus é um amuleto, um patuá, o seu número da sorte, o seu horóscopo, a energia que te guia. E ele não governa você, na realidade é você que governa ele de acordo com os seus desejos. Então hoje na realidade é muito errado até, certo? Porque o entendimento e o conceito das pessoas mudou. A palavra Deus, que é traduzida do hebraico El, vem do ugarítico e quer dizer forte. Então, quando falava assim, o forte é o que me sustenta, o forte, ou o todo forte, ou o todo poderoso, certo? Então, El não era assim divindade, naquele conceito de adoração, mas falava assim, não, a raiz, a força motriz, né, a pessoa que gerou a todos nós. Então, falava de origem, o conceito era bem mais correto do que é hoje. Hoje não. Então, amados, eu hoje ainda utilizo o termo Deus por uma questão de ensino, né? Porque se eu ficar falando do rei, as pessoas ainda não sabem de que eu estou falando, então eu utilizo o termo Deus para ensinar. Mas você não é mais obrigado a chamá-lo assim. Você pode chamar ele de rei, de senhor ou de pai. Belezinha? Vamos para a nossa próxima pergunta, a nossa 9ª pergunta do vídeo de hoje. Deus só se importa com os seus? Estava assistindo os vídeos da série, na parte que trata sobre a religião, os últimos vídeos, naquele que fala que a religião existe para impedir e corromper. Você diz ali que Deus não responde a um religioso porque ele prioriza os seus filhos. Você até exemplificou o religioso como filho do vizinho e tal. Ouvindo isso, fiquei com a dúvida: Deus só se importa com os seus? Minha resposta: não. O rei se importa com todos, mas prioriza os seus. Alguns textos. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Salmo 127, versículo 2. Se fala aos seus amados, significa que tem amados que não são dele. Salmo 37, 28 e 29 diz assim: pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. De novo tem ali um pronome possessivo. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Último texto: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Eu quero que você entenda que dentro da distribuição de renda e riquezas do reino, existe o que nós chamamos de bens comuns.
Esse bens comuns, ele serve tanto para o sionita, quanto para o empregado, quanto para o estrangeiro, quanto para o jornaleiro. É como diz lá em Mateus 5,45, que o sol recai sobre os justos e injustos. Então, existem aspectos da distribuição do reino de Deus, né, que serve e é dado liberalmente e gratuitamente para todos. Mas há coisas que somente os cidadãos recebem. Ou cidadãos, acho que cidadãos é o termo mais correto, recebem. Somente os súditos do reino recebem. Não é para qualquer um. Tem coisa que é para todo mundo, tem coisa que é para específico, para o sionita. Deus se importa com todo, mas ele mantém vivo, saudável e forte aquele que quer preservar as coisas exatamente como ele quer preservar. É a mesma coisa, querido, de você saber assim, ó. Entenda algo, você está com úlcera no estômago e você sabe que você não pode tomar refrigerante. Então, você tem duas opções. Ou você preserva o seu estômago e corta o refrigerante, ou você preserva a úlcera e mantém o refrigerante. Ou você preserva o seu estômago, que é algo que faz bem para você e que você precisa manter saudável, ou você sustenta a úlcera, que é algo que faz mal para você e que te mantém doente. A escolha de tomar ou não tomar refri vai saber quem você quer preservar, o seu estômago ou a doença. Exatamente o que Deus faz. Tem coisas que é para todos, que tem a ver com por ele ser bondoso e não querer ver o mal de ninguém. Mas existem coisas que não dá para dar para o ímpio. Por quê? Porque o ímpio vai usar aquilo para promover mais maldade ainda. Ele vai continuar sendo mais danoso e desastroso ainda. Então, por causa disso, que nem todos os direitos que o sionita tem, o ímpio tem. Assim como ocorre quando você vai morar em outro país. Você é um estrangeiro ali. Os seus direitos são limitados. Você não tem acesso a tudo, você não tem permissão para tudo. Se você fosse natural, você teria todos os direitos de exercer cidadania ali. Como você é estrangeiro, você tem que saber o que você tem direito ou não. O que você pode ou não. Funciona da mesma maneira, ok? Então, Deus se importa com todos, Ele quer que todos preservem bem, mas se você caminha no processo de rebelião, você vai receber poucas coisas de Deus. Ele não vai priorizar você, Ele vai priorizar os seus santos e os seus amados. Belezinha? Vamos à última pergunta do vídeo de hoje. Essa é uma pergunta, continuidade, né? Deus só fala com os seus? Em um dos vídeos sobre a soberania divina, você informou algumas formas de comunicação de Deus, lembra? Testemunho interior, voz audível, etc. A minha dúvida é a seguinte: essas formas, com exceção da consciência, Deus só fala com os seus? A minha resposta: não. Mas a verdade é que apenas os seus prestam atenção ao que ele diz. Vamos lá os textos. Por que ninguém foi me encontrar quando eu vim salvá-los? Por que ninguém respondeu quando eu chamei? Será que agora não tenho poder para salvá-los? Será que já perdi toda a minha força? Não, é só eu dar uma ordem, o mar seca. Faço os rios virarem um deserto, assim, por falta de água, os peixes morrem de sede e começam a cheirar mal. Isaías 50, versículo 2, linguagem de hoje. E também na linguagem de hoje, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Eu não sei se eu deixei bem explicado, certo? Lá no vídeo, eu até vou ter que ver esse vídeo de novo, assim. Mas, se você lembrar, eu até citei textos de pessoas que tiveram contato com Deus por meio de sonhos e que declaradamente não tinham nenhuma
aliança com Deus. Então eu citei Abimeleque, né, quando ele tomou Sara para ser concubina dele, Deus veio falar com Abimeleque no meio de sonhos e dizer assim: não pega essa mulher porque ela tem marido. E eu citei a mulher de Herodes, quando no período da crucificação de Jesus, a mulher de Herodes sonhou com Jesus e ela manda avisar o marido dela, para o marido dela não se envolver. Herodes não, acho que foi Pilatos, corrigindo. Para ele não se envolver sobre essa questão da crucificação dele, porque Jesus era justo e ele era inocente sobre as acusações que estavam fazendo sobre isso. Só que o que acontece, queridos? Nessa cultura da rebelião, tem gente que nem acredita que Deus existe, o que já presta atenção quando ele está falando. A consciência é a maneira mais rápida que Deus consegue comunicar a sua vontade, o seu desejo para alguém. Mas geralmente a consciência é muito ignorada. Quantas vezes você vai mentir, você sente o peso de que você não deveria mentir, você ignora isso e mente? Quantas vezes você cansei de ouvir pessoas que não são sionitas, são os estrangeiros, né? Não fazem parte do reino de Deus, dizerem: pá, eu sonhei que isso ia acontecer e que não era para ter feito isso. E ela foi lá e fez. E deu errado. Então, tipo assim, não é que Deus só fala com os seus. Deus, como rei, fala com todos. Os rebeldes e os justos. A questão é, o justo presta atenção quando Deus fala com eles. Seja de forma direta ou de forma indireta. Os rebeldes não. Os rebeldes não percebem as maneiras como Deus fala com ele, certo? O testemunho interior eu não acredito tanto que um rebelde fale, né? Porque testemunho interior tem a ver com relacionamento, você tem que estar em relacionamento com Deus. Então é o único das formas que eu citei que eu não acredito que Deus fale com essa pessoa. Assim, nunca ouvi um estrangeiro, um rebelde dizer para mim, né, que teve um testemunho interior. Eu percebo eles falando da consciência, eu percebo, mas testemunho interior de ouvir naquele momento Deus falando com ele: não faça isso, de uma maneira muito mais clara que a consciência nunca ouvi. Mas pode rolar, certo? Pode rolar. Outro exemplo que você percebe assim, Paulo, quando a primeira vez que Deus falou com ele estava ainda bancando o assassino perseguidor da igreja. Ele teve uma visão, ele viu Jesus ali, ele caiu e ele teve toda aquela experiência com ele. E Jesus falou com ele e ele não era do reino ainda. Então, Deus fala sim, independente se você é do reino ou não. O que acontece é que a galera do outro lado não costuma ouvir, eles nem acreditam que Deus existe, o que dirá prestar atenção quando ele fala. Então, Deus fala com todos, sim, mas só quem escuta ele são os seus. Então, queridos, essas eram as nossas 5 perguntas do vídeo de hoje. Eu espero que estejam esclarecendo, se você também tinha essas dúvidas, que possam estar esclarecendo para você também. E nós finalizamos por aqui e até domingo que vem com o nosso terceiro vídeo com mais 5 perguntas sobre essa série. Deus abençoe você e até lá.